ter escutado, mas nós muitas vezes já ouvimos dizer que a missa é a reprodução do sacrifício de Jesus no Calvário. Mas afinal, o que realmente de fato aconteceu no Calvário para que nós, católicos, filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, continuássemos celebrando este grande mistério até os dias de hoje e até o final dos tempos? O que aconteceu no Calvário para que nós celebrássemos, reproduzíssemos este sacrifício todos os dias, milhares de vezes no mundo inteiro? É isso que nós devemos entender para compreender de fato o que é a Santa Missa. Mas antes de nós falarmos da missa em si, neste momento nós vamos contextualizar um pouquinho da história da salvação, porque para ter a missa, algo aconteceu. Algo aconteceu na história da humanidade para que Deus, em sua misericórdia, nos desse a graça de ter a Santa Missa. E o que aconteceu de fato? Entender isso nos faz entender a Santa Missa. Entender o que aconteceu antes da missa, desde a criação do mundo, nos faz entender o que é a missa, para que ela existe, por que nós devemos participar, por que nós devemos comungar, por que nós devemos adorar e amar a Deus que se dá em sacrifício por nós. Então comecemos. No princípio, Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as plantas, os animais, criou o homem. Deu-nos vida, soprou e nos deu vida. E o homem foi criado em um estado de muita graça. O homem foi criado em um estado de bondade, não havia mal, não havia pecado, não havia dor, não havia morte, não havia injustiça. Era o céu na terra. Vai imaginando comigo. Lá no princípio, quando Deus criou tudo, como que era? Era o céu na terra, de fato, tudo era muito bom, tudo era muito gostoso, não havia dor, não havia rancor, não havia choro, não havia tristeza, não havia morte. Mas Deus permitiu, isto é muito importante, Deus permitiu que o demônio tentasse o homem, tentasse a mulher, tentasse Adão, tentasse Eva, para que através dessa tentação o homem pudesse escolher Deus ou não. Pudesse escolher entre o bem e o mal. E nós já sabemos o que aconteceu, né? Infelizmente, Adão e Eva cedeu ao demônio, cedeu ao tentador, cedeu ao pecado e se afastou de Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite um mal? Por que Deus permite que algo ruim aconteça? Se só houvesse o bem, pense só. Se só houvesse o bem, se só houvesse aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é justo, como que nós escolheríamos este bem? Se só houvesse Deus, não houvesse o mal, não seria uma escolha mais, porque não tem opção, não seria mais uma decisão nossa, não seria liberdade, livre-arbítrio, porque não tem opção, só tem Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, para nos dar a liberdade, nos dar a graça de amar, porque amar é uma escolha, é uma decisão, é uma opção. Para nos dar esta liberdade, Ele nos permite escolher entre o bem e entre o mal. E o homem, no princípio, teve esta oportunidade. Então perceba que aqui nós estamos contextualizando, nós estamos falando sobre um pouquinho da história da salvação para entendermos o que é a missa. Vai ser bem rápido esta parte. E o homem teve essa oportunidade de escolher entre o bem e o mal, e o homem caiu no pecado. O homem virou as costas para Deus. Deus que constantemente vem ao encontro do homem, se dá a nós. Deus que constantemente busca o ser humano, quer que o ser humano o ame, vê agora a sua criatura, o seu filho, negá-lo, virar as costas para Deus. Adão e Eva que quis ser igual a Deus, que quis ser como Deus. E ao virar as costas para Deus, Deus que nos dá tudo, nos dá a bondade, nos dá o amor, nos deu tudo. Na nossa ingratidão nós viramos as costas para Deus. Assim fez Adão e Eva e assim nós fazemos. Porque conhecendo o que é bom, conhecendo o que é belo, conhecendo o que é justo, nós ainda cometemos o mal. Eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero, dizia São Paulo. E isto, o pecado original, perdura até os dias atuais. Então Deus, que sempre vem ao encontro do homem, agora olha para a criatura e vê um homem, uma mulher que está
de costas para Deus, virado para Deus, porque é isso que o pecado nos faz, é isso que o pecado faz, nos afasta de Deus. Ferimos a nossa natureza, aquilo que Deus nos deu de mais belo, aquilo que Deus nos deu de mais bom, nós ferimos, nós negamos, nós somos ingratos, então viramos as costas para Deus. E aqui eu quero contar uma parábola que Jesus nos disse no Evangelho e que vai nos ajudar a entender o que de fato aconteceu quando o homem virou as costas para Deus, quando o homem negou Deus. Está em Mateus, no capítulo 18. Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro pergunta sobre o perdão e Jesus responde que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. 7, na Bíblia, na cultura judaica, é o número que representa a perfeição, a plenitude, o infinito. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º repousou. Por isso que Jesus fala para perdoarmos 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. E acrescentou, Jesus acrescentou: o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Outras traduções falam que devia uma quantia incalculável, gigantesca. Como o servo não tivesse com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía. Prostrando-se, o servo pediu: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, é isso que agora nós devemos guardar, é isso que nos importa agora. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Nós estamos falando do comecinho da história da salvação, para então chegarmos na Santa Missa. O que é a Santa Missa? Então fique atento. Jesus conta uma parábola de um patrão que vai ajustar as contas com seus servos e tem um servo que deve uma quantia incalculável. E este servo suplica misericórdia. E o patrão, com muita misericórdia, aceita, perdoa as dívidas. Aquela dívida que era incalculável. E onde que entra nós nesta história? O patrão é Deus. Este servo somos nós. Nós, com o nosso pecado, nós, negando a Deus, nós adquirimos uma dívida incalculável com Deus. Uma dívida gigantesca com Deus. Por quê? O que é uma dívida? Quando nós devemos algo a alguém, para nós pagarmos esta dívida, nós temos 2 formas de pagar uma dívida. Pagar a quantia que nós devemos de fato. Então, se eu devo 10.000 reais, eu vou pagar os 10.000 reais. Ou eu posso pagar a mais. Menos eu não posso pagar, porque eu vou continuar devendo, mas eu posso pagar a mais, como uma forma de juros, vamos dizer assim. E normalmente não, né? Sempre, aquele que deve está em uma posição inferior. Se eu devo algo a alguém, eu estou em uma posição inferior. E assim também é nós com Deus. Porque Deus, Ele é infinitamente maior que nós. E a partir do momento em que nós ferimos, devemos algo para Deus, a partir do momento em que nós corrompemos a nossa natureza que Deus nos deu, nós adquirimos uma dívida incalculável, impagável, infinita com Deus, porque Deus, Ele é infinito, Deus é eterno, Deus é tudo. E ao ferir isso, nós também adquirimos uma dívida incalculável, infinita. E é isso que o pecado faz conosco. Quando nós escolhemos o mal, quando nós nos afastamos de Deus, nós adquirimos esta dívida com Deus. Então o homem, por sua própria escolha, cria uma barreira, vira as costas para Deus e cria uma barreira entre nós, criaturas, e o Criador. E esta barreira, ela é gigantesca, e nós, por nossas próprias forças, nós não conseguimos derrubá-la, nós não conseguimos voltar em amizade e intimidade com Deus. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos amar a Deus. A nossa dívida é gigantesca, é imensa, nós não conseguimos. Ao longo de todo o Antigo Testamento, na palavra de Deus, o povo de Israel
o povo hebreu, o povo judeu, buscou voltar-se para Deus, buscou virar-se para Deus, buscou amar Deus novamente. Toda a história do Antigo Testamento é esta luta constante, este drama, né? Um drama, realmente, porque o povo de Israel conseguia amar a Deus, conseguia entender o que Deus queria deles, e depois caía, e Deus perdoava, e eles caíam de novo. E todo o Antigo Testamento é isso. Você que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, você sabe que a história do Antigo Testamento é essa: o povo de Israel que busca o Senhor, que cai, que levanta, que busca o Senhor, que levanta, e Deus se mostra, e Deus perdoa. A palavra de Deus chega a comparar aquele povo a prostitutas, um povo que trai o seu Deus, que trai o seu marido, um povo que nega a Deus. E todo o Antigo Testamento é este drama. Então, como que Deus resolve essa situação? Como que Deus, em sua misericórdia, vem novamente ao encontro do homem e resolve tudo aquilo que tem que ser resolvido, dá ao homem novamente a oportunidade de ser salvo, de ser inteiramente de Deus? Quem poderia pagar esta dívida que nós adquirimos com Deus? Nenhum homem seria capaz de fazer, porque é uma dívida infinita. Então Deus, em sua sabedoria, em sua misericórdia, Deus, em seu amor, em sua sapientíssima sabedoria, Deus, em sua criatividade, porque eu considero Deus muito criativo, Ele resolve a situação. Deus, Ele envia Jesus Cristo, homem, que se fez um de nós. Deus, que se fez homem, se fez um de nós para nos salvar, para pagar esta dívida. De que forma que Deus, pense comigo, de que forma que Deus poderia resolver essa situação? Deus poderia perdoar em um instante os nossos pecados, as nossas faltas. Deus poderia pegar o homem e virar ele de volta para Deus, para que o homem conseguisse enxergar Deus e amar Deus de volta e realmente cumprir tudo aquilo que Deus pensou, sonhou para o homem. Poderia fazer isso? Simplesmente, então, agora vocês estão perdoados, a dívida que vocês têm comigo foi sanada. Poderia, claro que poderia. Mas qual que é o problema de Deus fazer isso? O homem, se Deus fizesse isso, o homem logo em seguida voltaria a pecar. O homem logo em seguida voltaria a se distanciar de Deus. Porque como esta dívida ela é gigantesca, o homem não perceberia quão mal é o pecado. O homem não perceberia quão ruim é se afastar da presença de Deus. Então, se Deus, em apenas uma palavra, em apenas um instante, perdoasse esta dívida que o homem tem com Ele, isso não resolveria. Deus não estaria sendo misericordioso conosco, porque Ele não estaria nos mostrando o caminho para Ele realmente. Aquilo que é dado de forma muito fácil, se perde de forma muito fácil. Deus poderia, outra opção, Deus poderia perdoar em partes a nossa dívida, ou seja, nós pagarmos esta falta infinita que nós temos com Ele de uma maneira mais fácil, mais simples, de uma maneira que talvez pareceria que o pecado não é tão grande assim, diminuir a pena, né, desta falta, desta negação que nós temos com Deus. Poderia, mas da mesma forma, o homem não reconheceria a gravidade da sua dívida com Deus, do seu pecado com Deus, e logo em seguida voltaria a pecar. Então Deus, demos duas opções aqui, né? As duas opções são incoerentes, não daria certo. Então Deus, Ele nos dá a opção perfeita, a solução perfeita. Da mesma forma que um homem, Adão, pecou, e este pecado atingiu toda a humanidade, corrompeu toda a humanidade, era necessário que um único homem redimisse, salvasse toda a humanidade. Se Adão, na ordem natural, corrompeu toda a humanidade, era necessário que Jesus, na ordem espiritual, salvasse,
redimisse toda a humanidade. Um homem não poderia sanar esta dívida. Um homem como eu e você, não poderia sanar esta dívida que é gigantesca. Apenas o próprio Deus, em sua misericórdia, poderia vir ao mundo e, em um ato de amor, nos salvar, nos redimir, pagar esta dívida, nos perdoar esta dívida. Você consegue compreender quão grande é este mistério? Deus nos criou, Deus nos deu tudo, nós viramos as costas para Deus, nós, por nossas próprias forças, não conseguiríamos voltar para Deus, e Deus, em sua infinita bondade, infinita misericórdia, Ele vem ao nosso encontro, se faz um de nós e dá a vida por nós. Pensa só, Deus se fez homem, se fez um de nós para pagar esta dívida, a dívida humana, o pecado original, a dívida do pecado que nós temos. Conhecendo o bem, nós praticamos o mal. Então Deus, ele se faz um de nós para resolver a situação, vamos dizer assim. Jesus é Deus, e qualquer ação que ele faça é infinitamente agradável a Deus Pai. Estamos falando da Trindade aqui, né? Aí é outro assunto, não tem como explicar a Trindade aqui, nesta live. Nós nos atentamos neste momento a um pouquinho da história da salvação para entendermos a Santa Missa. Já já nós chegamos lá e tudo vai fazer sentido. Jesus, que é Deus, em uma palavra apenas, ele poderia salvar toda a humanidade? Poderia. Como nós já dissemos ali no começo, naquelas duas primeiras opções. Jesus, qualquer coisa que ele fizer é imensamente agradável a Deus. Então, ele precisaria ter morrido na cruz? O que você acha? Jesus precisaria ter morrido na cruz para nos salvar? Não precisaria. Porque se ele dissesse uma palavra apenas, ele já salvaria toda a humanidade, todos os nossos pecados estariam perdoados. Só que isso não seria bom para nós, seres humanos, porque nós não reconheceríamos novamente a gravidade do pecado e quão grande é a misericórdia de Deus em nos salvar. Por quê? Porque ao morrer na cruz, da forma que morreu, ao passar por tudo que passou, ao ser chicoteado, ao ser esbofetado, ao levar socos e pontapés, ao ser cuspido, ao ser maltratado, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, ao assumir os nossos pecados, ao dar a vida por nós, ao se dar em sacrifício por nós, Jesus, ele nos mostra quão grande é o amor de Deus pelo homem, quão grande é o amor de Deus pela humanidade, que mesmo nós virando as costas para Deus, Deus vem ao encontro do homem e mostra que o seu amor é tão grande que ele é capaz de dar a vida por nós. Era preciso alguma atitude, algum ato para reconciliar o homem com Deus. Aquela barreira que havia sido criada, aquele ato, aquele pecado que o homem fez contra Deus, que agora o homem jamais consegue voltar para o Criador, precisava ser derrubado. E somente o próprio Deus conseguiria fazer isso. Somente o próprio Deus agiria de uma forma que o homem pudesse ter amizade, intimidade novamente com Deus. E Deus faz isso. Deus age. Deus vem ao encontro do homem. Deus se mostra a nós. Então perceba, olha onde nós já chegamos. Já chegamos na vinda de Jesus. Jesus, o Verbo encarnado, que se fez homem para salvar e buscar o que estava perdido. Deus criou o homem virou as costas para Deus. O homem jamais conseguiria por si só voltar para Deus. Então o próprio Deus toma uma atitude para que o homem se volte, contemple novamente o Criador, possa um dia estar na eternidade com Deus. É isso que acontece na história da salvação. Então Jesus, ao morrer na cruz, ele paga a nossa dívida. Ao morrer na cruz, Jesus assume os nossos pecados, nos salva, nos redime, nos dá uma nova chance
de escolhermos o bem, de escolhermos Deus. Porque Jesus já nos salvou. Mas e nós? Aceitamos esta salvação? Nós aceitamos Jesus que morreu na cruz por mim? Nós aceitamos que Jesus nos salvou e que a partir de agora nós devemos viver e buscá-lo sempre mais? Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Jesus é Deus, não há pecado nele. Jesus é pura bondade, puro amor. Olha tanta coisa que Jesus fez na palavra de Deus, no Evangelho, durante a sua vida, nos mostrando o amor, nos mostrando a caridade, lavando os pés dos apóstolos, curando os feridos, dando vista aos cegos, ressuscitando Lázaro. Jesus não tinha pecado e assume os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Fomos nós que crucificamos Jesus. Não foi os judeus, não foi os romanos apenas. Foi eu e você que deu uma chicotada, que pregou um prego. Por nossos pecados Jesus morreu na cruz. Por nossos pecados Jesus deu a vida por nós. Se fosse necessário, aqui outra hipótese, né? Imagine comigo. Se fosse necessário que Jesus morresse tantas vezes quanto são o número de almas, ou seja, se Jesus morresse uma vez por mim, uma vez por você que está assistindo, 7 bilhões de vezes, um número aproximado, né, de tanto de pessoas que há atualmente no planeta. Se fosse necessário que Jesus morresse tantas vezes quanto são o número de almas, Jesus faria isso? Sim, ele faria. Jesus morreria por mim uma vez, Jesus morreria por você outra vez, Jesus morreria por todos, tantas vezes quanto fosse necessário. Só que, por Jesus ser Deus, não há essa necessidade, porque o ato de Jesus ele é infinito, o ato de Jesus ele é esplêndido, é magnânime. O ato de Jesus já sana todas as nossas dívidas. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que nós entendamos quão grande é o amor de Deus por mim e por você. Quão grande é o amor de Deus em dar a vida na cruz por nós. Então, quando você for rezar, quando você for meditar, você não medite assim: Jesus morreu na cruz por todos. Você medite, você reze, pensando assim: Jesus morreu na cruz por mim. Porque de fato é assim. Jesus morreu na cruz por mim, deu a vida por mim. E este mistério, nós o celebramos em toda a Santa Missa. Aquilo que aconteceu no Calvário, Jesus, que paga as nossas dívidas, que perdoa as nossas dívidas, que nos salva. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Este mistério que aconteceu no Calvário, ele acontece em toda a Santa Missa. E aqui nós já começamos um pouquinho a falar sobre a Santa Missa. São Tomás de Aquino, ele diz que, para nós entendermos, né, para nós percebermos, que maior do que Deus ter criado o mundo, ter criado a humanidade, é Deus ter nos salvado, Deus ter nos remido. Que esta atitude, este momento é maior do que o próprio fato de Deus ter nos criado. Por quê? Porque Deus nos cria, tá? Enfim, nos criou, somos criaturas. Mas apenas ser criaturas não é algo tão grandioso assim. Os animais também são criaturas. Os objetos inanimados, estas imagens aqui no fundo, são criaturas, são criadas por Deus. Mas nós, seres humanos, somos bem mais do que criaturas, somos bem mais do que animais, porque Deus, Ele é capaz de dar a vida por nós. Deus é capaz de fazer um de nós para nos salvar. Deus quer que nós estejamos um dia na presença beatífica, contemplando Deus face a face no céu, no paraíso. É isso que Deus quer que nós, seres humanos, um dia possamos perceber, estar, contemplar.
Deus nos dá isso. Deus nos dá a oportunidade de um dia estarmos no céu. E de que forma que Ele nos dá isso? Quando Jesus vem ao mundo e dá a vida por nós. Nós, negando Deus, não aceitando essa salvação, Deus ainda insiste em vir ao nosso encontro e morre na cruz por nós. Então este é o mistério. Aqui nós já contextualizamos bem. Espero que você tenha entendido. Deus que cria, o homem peca, vira as costas para Deus. Deus que constantemente vai ao encontro do homem. Deus que envia Jesus para realmente fazer com que nós virássemos para Deus. É isso que acontece no Calvário, quando Jesus morre. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então olha o que nós rezamos no prefácio do tempo comum. Nascendo da Virgem Maria, na Santa Missa o padre faz esta oração. Nascendo da Virgem Maria, Jesus renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destrói os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Esta frase é riquíssima de ensinamentos. Jesus, nascendo da Virgem Maria, renova a antiga condição humana. Qual condição? Aquela que nós falamos lá no comecinho da live. O homem foi criado no paraíso, o céu na terra. Então Jesus renova esta condição, nos dá a oportunidade novamente de escolhermos isso. Com a sua morte, Jesus destrói os nossos pecados, paga as nossas dívidas. E com a sua ressurreição, Ele nos conduz à vida eterna, nos dá a oportunidade de estarmos no céu. Por isso, na sua ascensão, Ele abre as portas do céu. Então Jesus faz tudo isso quando Ele se faz um de nós. Deus faz tudo isso por mim, por você. Renova a antiga condição humana. Com a sua morte, destrói os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduz-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abre as portas do céu para nós. Quando você for celebrar a Santa Missa, quando você for sair da sua casa e ir até uma Santa Missa, não perca nenhum instante das orações, das leituras que são feitas na missa. Porque só as leituras e as orações que acontecem durante a oração eucarística, o prefácio, todas as orações que o padre faz no missal, já é uma grande e riquíssima catequese. Se na próxima missa que você for, você prestar atenção em cada frase, em cada palavra que o padre está dizendo, em cada resposta que você dá, você já perceberá quão grande é a Igreja Católica, quão riquíssima é a Santa Missa e o quanto que você irá aprender só com as orações da Santa Missa. Então este pedacinho aqui que eu li, o padre reza num prefácio do tempo comum. Então, vez ou outra, o padre reza este prefácio que tem esta parte, que já contém todos estes ensinamentos. Nós falamos no começo, então, que a Santa Missa é a reprodução do sacrifício de Jesus no Calvário. Isto que é a Santa Missa. Jesus disse aos apóstolos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado para a salvação do mundo. Fazei isto em minha memória. Jesus ordenou isto aos apóstolos, que eles reproduzissem aquilo que Jesus fez na Santa Ceia por todos os dias até o final dos tempos. Jesus pediu isso aos apóstolos. E a igreja, amando de Jesus, faz isso até os dias de hoje. E o que aconteceu no Calvário, para que nós reproduzíssemos isso, Jesus deu a vida por nós. E o que acontece na missa? Jesus se dá a nós em sacrifício. Só que agora, aqui nós já entramos bastante na Santa Missa, explicando o que é a missa. Por que existe a missa? No sacrifício de Jesus no Calvário, Jesus se dá em sacrifício a nós de forma cruenta. Ou seja, há derramamento de sangue, há dor, há sofrimento. Jesus morre realmente por nós. É um sacrifício cruento. Na Santa Missa há um sacrifício incruento. Ou seja, não há dor, não há sangue, não há morte. São dois sacrifícios, são o mesmo sacrifício,
são o mesmo sacrifício de uma forma diferente. A mesma essência, a mesma substância. Tá, mas para que antes de nós entrarmos, falando sobre o sacrifício de Jesus, para que nós entendamos, o que é este sacrifício. No Antigo Testamento, o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus, para agradar a Deus. Oferecia animais, oferecia pombas, cordeiros, oferecia em sacrifício a Deus para agradar a Deus. Assim eles estavam agradando a Deus. Só que este sacrifício, ele é imperfeito. O homem está oferecendo um sacrifício. É necessário que haja um sacrifício perfeito. É necessário que haja um ato de perfeição para sanar os pecados do homem, para sanar os pecados da humanidade. E quem pode dar este sacrifício perfeito? Somente Deus, Jesus. Já falamos sobre isso, O sacrifício perfeito, então, é Jesus quem dá. O sacrifício que realmente agrada o Pai é Jesus quem dá. Jesus, aqui fica bem claro, resume tudo. Jesus, ele se dá em sacrifício a nós, ao Pai. Jesus morre por nós e esta morte, este sacrifício, ele oferece ao Pai. Quando nós rezamos o terço da misericórdia, nós rezamos assim, em uma parte do terço da misericórdia: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue de Jesus, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, vosso Filho predileto, Filho escolhido, Filho perfeito, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. O Eterno Pai, que nós rezamos no terço da misericórdia, resume o que é o sacrifício de Jesus por nós, o que é a Santa Missa. Jesus que se oferece ao Pai por nós. Então, toda a missa é a reprodução do único sacrifício redentor ocorrido no Calvário, já que em sua essência o sacrifício do Calvário e o sacrifício eucarístico são o mesmo sacrifício. O que significa isso? Que toda a missa é a reprodução, se atualiza. Aquele sacrifício que Jesus fez no Monte Calvário se atualiza, é reproduzido novamente em toda Santa Missa. O único sacrifício de Jesus, preste atenção nisso, o único sacrifício de Jesus no Calvário, ele é reproduzido novamente em toda Santa Missa. Tamanha é a grandiosidade deste mistério, tamanha é a importância de Jesus que dá a vida por nós, Jesus que nos salva, Jesus que nos redime, Jesus que nos abre as portas do céu para que um dia nós estejamos com Deus. Tamanho é este mistério que nós o celebramos todos os dias e celebraremos até o final dos tempos. Olha que bonito. Só que agora não é mais um sacrifício cruento, um sacrifício com dor, com sofrimento. Agora é um sacrifício incruento. Então, continuando. Enquanto no Calvário o sacrifício se dá de forma cruenta, com o derramamento de sangue, no altar da missa o sacrifício é incruento, ou seja, Jesus não sofre novamente, mas continua se entregando ao Pai por nós. Jesus atualiza novamente o sacrifício e se entrega ao Pai por nós. O que significa quando nós falamos que em sua essência, em sua substância, o mesmo sacrifício de Jesus no Calvário é o mesmo da Santa Missa? Essência e substância é aquilo que há de mais essencial na coisa. Por exemplo, eu sou homem, Felipe, homem. Se eu cortar meu braço, eu continuo sendo homem. Se eu cortar meu outro braço, continuo sendo homem. A minha essência, aquilo que há de mais importante no meu ser, é ser homem. É aqui uma qualidade, do ser aqui. É ser homem. Se eu cortar minhas pernas, continuo sendo homem. Vamos exagerar aqui para que nós possamos entender, com todo respeito, com todo pudor. Se eu cortar meus órgãos genitais, ainda assim eu continuo sendo homem. Se eu perder a consciência, eu continuo sendo homem, porque essa é a minha essência, a minha substância.
Então aqui já entendemos um pouquinho, né, do que é essência, do que é substância, aquilo que há de mais essencial na coisa, aquilo que há de mais essencial no ser, aquilo que é mais importante. Então o sacrifício de Jesus no Calvário, o sacrifício em si, se dar por nós, é aquilo que há de mais importante, aquilo que há de mais essencial, o ato, a atitude. E na Santa Missa, esta essência, essa substância, este sacrifício, o ato de Jesus se dar a Deus por nós, acontece a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque não é mais um sacrifício cruento. Agora é um sacrifício do pão e do vinho que se torna corpo e sangue de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para ficar mais claro. Deus, de forma admirável, Deus, de forma sábia, de forma realmente que encanta o olhar humano, que encanta nós homens, Ele perpetua o sacrifício de Cristo no Calvário quando se celebra a Santa Missa. Ou seja, o sacrifício de Jesus no Calvário é perpetuado, continua, quando se celebra a Santa Missa. E olha o que o Concílio de Trento diz sobre isso. A fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna, quis deixar à Igreja, sua esposa, um sacrifício visível, como reclama a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento. O que está querendo dizer aqui? Que este ato magnânime, incrível, de Deus ter dado a vida por nós, ter nos salvado, ele é perpetuado. Deus quis assim, que este ato fosse perpetuado ao longo de toda a história da humanidade até o final dos tempos. Só que para isso acontecer, para esta redenção eterna ser realizada até o final dos tempos, Deus nos deixou um sacrifício visível, como nós seres humanos precisamos. Como nós seres humanos precisamos ver muitas vezes para entender, para crer, para amar. Se nós não precisássemos ver ou entender ou realmente compreender para amar, para conhecer a Deus, Deus não teria vindo ao mundo. Consegue compreender isso? Se Deus não se mostrar a nós, nós jamais conseguiríamos ver Deus. Deus, ele se mostra a nós, ele vem ao nosso encontro. E é isso que está querendo dizer aqui o Concílio de Trento. Deus, para perpetuar o sacrifício de Jesus no Calvário, ele perpetua de uma maneira visível, de uma maneira presente, de uma maneira que realmente eu e você possamos participar deste sacrifício através da Santa Missa. A Santa Missa é o sacrifício visível de Jesus Cristo por nós, como necessita a nossa natureza. Nós precisamos ver, nós precisamos comungar, nós precisamos realmente participar deste grande mistério. A nossa natureza humana precisa disso, e Deus, em sua misericórdia, ele nos permite isso. Precisaria da Santa Missa, então? Por que existe a missa? Precisaria da Santa Missa? Se o sacrifício de Jesus no Calvário já nos salvou dos nossos pecados, era necessário que tivesse toda a Santa Missa? Não, não precisaria. Mas, vou ler novamente. A fim de realizar pelos homens uma redenção eterna, Deus quis deixar à Igreja, sua esposa muito amada, um sacrifício visível, como necessita a nossa natureza humana, em que seria representado, feito presente, atualizado, reproduzido, feito presente, o sacrifício cruento de Jesus no Calvário. É isso que acontece na missa. O sacrifício cruento de Jesus no Calvário é reproduzido, se torna presente de forma incruenta na Santa Missa. O mesmo sacrifício há 2000 anos atrás, quando Jesus deu a vida por mim e por você, morrendo na cruz por nós, é o sacrifício que acontece em toda a Santa Missa. Nós precisamos ver, participar deste sacrifício para crer, para amar. Nós participamos das dores de Jesus.
nós participamos, quando vamos à Santa Missa, deste mistério, deste acontecimento que é o maior acontecimento da humanidade. Eu já disse aqui, vou repetir de novo para você que entrou agora. Maior, São Tomás de Aquino dizendo, maior do que Deus ter criado toda a humanidade, tudo, Deus criado tudo, é Deus ter nos salvado, nos redimido, nos dado a graça de um dia estarmos com Ele no céu, perdoados os nossos pecados, através da sua ressurreição conduzir-nos à vida eterna, através da sua ascensão abrir as portas do céu para nós. Este é o grande mistério que nós celebramos em toda Santa Missa. A Eucaristia, então, a Santa Missa é este sacrifício visível, já que no ato da consagração ocorre o quê? A transubstanciação. Ocorre a transubstanciação, que é a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, dado para a salvação do mundo. Jesus, ele se dá em sacrifício por nós, corpo e sangue. E na Santa Missa, Jesus se dá em sacrifício por nós, quando é transformado o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e sangue do Senhor. Deus quis assim. Deus quis que este mistério, o sacrifício de Jesus, fosse tornado presente em toda a Santa Missa quando ocorre a consagração, quando ocorre a transubstanciação. Pense comigo, de que forma que Deus, ele se mostraria a nós, ao longo de toda a história, até o final dos tempos, nos mostraria, tornaria visível o sacrifício dele por nós. Ele, Deus, escolheu fazer este sacrifício tornar-se presente, tornar-se visível através das espécies do pão e do vinho. O pão, como hoje, feito do trigo, o trigo é triturado, é massacrado. O vinho, feito da uva, é pisado, é moído. Alimentos, pão e vinho, comuns, ao longo de toda a história da humanidade, muito necessários, o trigo, o pão, o vinho também, muito usado na antiguidade e hoje também. E Jesus pega estas espécies, pão e vinho, e na sabedoria de Deus, na infinitude de Deus, Jesus transforma este pão e este vinho em corpo e sangue, em sacrifício dado para a salvação do mundo. Na Santa Missa, Jesus se dá ao Pai por nós em corpo, sangue, alma e divindade. O sacrifício de Jesus no Calvário, cruento, Jesus que dá a sua vida, morre, corpo e sangue, sangue é derramado, Jesus morre realmente, ele é reproduzido na Santa Missa, ele é atualizado na Santa Missa, quando o pão, a hóstia é trigo, pão, e o vinho é transformado em corpo e sangue de Jesus Cristo, dado para a salvação do mundo. Por isso que o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, é o ápice da nossa fé. Corpo e sangue de Jesus Cristo, alma e divindade, dado para a salvação do mundo. Um sacrifício que se torna presente, que se torna atual, que se torna visível para mim e para você. É isso que acontece na Santa Missa. A forma das espécies, portanto, continua a mesma. Ou seja, o pão continua com a aparência de pão, continua com o cheiro de pão, continua com gosto de pão. O vinho continua com gosto de vinho, continua com cheiro de vinho, continua com aparência de vinho. Mas a espécie, a substância, a essência não é mais a mesma. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, dado para a salvação do mundo. Eis o mistério da fé. É um mistério. Assim Deus quis permanecer conosco, através da transubstanciação, mudança, substância, mudança de substância. O pão permanece pão, aparência de pão, gosto de pão.
O vinho, gosto de vinho, aparência de vinho. Mas a substância, a essência não é mais a mesma. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, dado para a salvação do mundo. Então o sacrifício que era cruento na cruz, agora é incruento no altar. O sacrifício que era doloroso, que era sofrido, que derramou sangue, Jesus que morre por nós, agora é incruento. Não há derramamento de sangue, não há mais dor, mas é o mesmo sacrifício, é a mesma essência, a mesma substância, o mesmo ato de amor acontece novamente em toda a Santa Missa. Loucura para os pagãos, para aqueles que não creem, loucura. Escândalo para os judeus. Como assim Deus morre na cruz para salvar o homem? Como assim Deus se faz pequeno, simples, numa manjedoura, vive uma vida escondida durante 30 anos, aceita ser humilhado, ser tratado como pecador, ser injuriado? Como assim? Isso é loucura. Isso é escândalo. Como assim Deus se faz presente num pedacinho de pão? Deus, Criador do universo, Senhor de tudo, que nos deu a vida, Deus que nos criou. Como assim Deus se faz presente num pedacinho de pão? Este é o mistério do nosso Deus, o Deus cristão, um Deus que é tão grande e se faz tão pequeno por amor. Esse é o nosso Deus, um Deus que é tão grande e se faz tão pequeno por amor. Se deixa ser encontrado. Mesmo nós não querendo ir ao encontro de Deus, Deus vem ao nosso encontro e não cessa jamais de nos procurar, não cessa jamais de vir ao nosso encontro. E Jesus de forma mais perfeita, Deus de forma mais perfeita vem ao nosso encontro através da Santa Missa, porque Deus está verdadeiramente presente na Eucaristia, na hóstia consagrada, no vinho consagrado. É a essência, a plenitude de Deus, Deus mesmo, que vem ao meu e ao seu encontro. É Deus que está neste momento nos sacrários das paróquias. É Deus que está neste momento presente, realmente, nos sacrários. Deus que se deixa ser encontrado. Deus que em sua misericórdia se deixa ser encontrado, vem ao nosso encontro. Eis o mistério da fé. Esta é a grandeza do nosso Deus. Na Santa Missa, Deus se faz presente. Deus vem ao nosso encontro da maneira mais perfeita, mais sublime. Um padre uma vez dizia que a única coisa que ele sentirá falta no céu é de celebrar a Eucaristia. Nem os anjos podem receber Deus da forma que nós recebemos, no nosso ser, comungamos, Deus toca o nosso ser. A Eucaristia, Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, toca o nosso ser. Deus se une a nós nos instantes em que nós comungamos, durante todo o momento em que nós permitimos que o Senhor permaneça conosco. Portanto, a Eucaristia, a Santa Missa, ela é fonte e ápice de toda a vida cristã. Pois o amor de Cristo se torna presente em cada Santa Missa. É o Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos, o maior dos sacramentos. É ação de graças às obras de Deus. É ação de graças, é agradecimento às obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Deus que nos cria, Deus que nos redime, Deus que nos santifica. É o memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. É o santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador, o mesmo sacrifício e único sacrifício. É comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos tornamos participantes do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Olha a definição belíssima que nós demos agora aqui, sobre vários pontos falando sobre a Eucaristia. Fonte e ápice da vida cristã, sacramento dos sacramentos, memorial da paixão do Senhor, ação de graças, as obras da redenção. É o único sacrifício de Jesus, atualiza o único sacrifício de Jesus. É comunhão, porque é por meio deste sacramento que nos unimos a Deus.
É por meio deste sacramento que nos unimos ao corpo de Cristo. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 22 ao 24, a palavra de Deus nos diz assim: esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, por crermos em Jesus Cristo, para todos os fiéis, todos, pois não há distinção, com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Olha isso, gente, que bonito. Esta é a justiça de Deus feita por Jesus Cristo, para todos os fiéis, porque não há distinção, porque todos pecaram, todos negaram a graça de Deus, todos estão privados da glória de Deus. Esta é a justiça de Deus, para todos os fiéis, porque todos pecaram. Todos são justificados por graça, por gratuidade, por bondade. É de graça, Deus nos dá de graça. Tal é a obra da redenção realizada por Jesus Cristo. Jesus, quando se dá ao Pai por nós, no sacrifício da cruz, no sacrifício da Santa Missa, o mesmo sacrifício, realiza a obra da redenção, que é feita de graça. Todos nós pecamos, todos nós estamos privados da glória de Deus, mas Jesus, em sua misericórdia, redime, nos salva. Em Hebreus, capítulo 6, eis que o véu do templo se rasgou. Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo é a grande cortina que separava os sacerdotes do Santo dos Santos no santuário. Em Jesus, todos novamente têm acesso a Deus. Esperança essa que seguramos, qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu, no santuário onde Jesus entrou por nós como precursor, como primeiro. Jesus abre as portas do céu para que o homem possa novamente estar na presença dele. Em Hebreus novamente, tal é com efeito o pontífice, Jesus, que nos convinha, que nós precisávamos, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos pecados do povo. Por isso o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Aqui explicamos, por que Deus não precisaria morrer tantas vezes quanto são os números de almas. Porque o sacrifício de Jesus é perfeito. Não há necessidade, como os outros sacerdotes da antiga aliança. Porque de uma vez por todas e para sempre oferece-se a si mesmo. Este é o amor de Deus por nós. Eis um pouco então da história da salvação, da criação, da remissão, da santificação. Porque Deus nos cria, Deus nos redime, nos salva, e agora Deus nos santifica, nos faz realmente cada vez mais sermos a sua imagem e semelhança. Deus agora está nos santificando através da Santa Missa, da Eucaristia, dos sacramentos, da oração, da palavra de Deus. Deus está nos santificando, dando-nos a graça de sermos novamente imagem e semelhança do Criador. A Santa Missa, portanto, é uma forma de Deus permanecer conosco, de Deus estar com a humanidade até o final dos tempos, dele se fazer presente em nosso ser, nos tocar, para que nós nos santifiquemos, para que nós nos assemelhemos cada vez mais ao Verbo encarnado, para que nós imitemos cada vez mais Jesus Cristo. Então, já encerrando, olha o que São Lourenço diz sobre a Santa Missa. Nunca a língua humana poderá enumerar os favores de Deus que acontecem durante o sacrifício da missa. O pecador se reconcilia com Deus, nós nos voltamos para Deus novamente. O homem justo se torna mais reto, mais santo ainda. Os pecados são apagados, os vícios eliminados, as virtudes e os méritos crescem.
e as artimanhas do demônio são frustradas. Muito bem, este é o mistério da Santa Missa. Por que existe a missa? Está respondido. Para Deus que se dá em sacrifício por nós e que a partir da Santa Missa permanece conosco e nos santifica. Que grande graça! Obrigado, Senhor, porque nesta noite, nesta live, nos ensinaste tanto. Obrigado, Senhor, porque nos mostrastes o caminho para chegarmos até Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque esclarecestes a nós o que é a Santa Missa, o que é a história da salvação, a história da criação, da remissão, da santificação. Obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados para comigo. Obrigado, Senhor, porque morreu na cruz por mim e porque agora quer permanecer comigo através da Santa Missa, através do sacrifício da Eucaristia. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo pela Tua infinita bondade, mesmo eu tendo negado a Ti, Senhor Jesus. Tu não se esquecestes de mim, e Tu constantemente vem ao meu encontro. Eu aceito, Senhor Jesus, a salvação que o Senhor me deu. Eu aceito, Senhor, este chamado a ser imagem e semelhança. Eu aceito, Senhor Jesus, este chamado de um dia estar contigo no céu. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Pedimos a Ti, nossa Mãe, Virgem Maria, que nos ensine a amar seu Filho, como a Senhora mesma o amou, a única que o amou de maneira perfeita, da maneira como Jesus merece ser amado. Ensinai-nos, Mãe, a amar Jesus eucarístico, a amar Jesus que se faz presente na Santa Missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco durante toda esta live. Compartilhe para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam conhecer o mistério da Santa Missa, o mistério da redenção, da salvação, da santificação, aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus abençoe. Boa noite.